tempos em tempos, o mercado de trabalho se reinventa e novas profissões surgem, enquanto outras acabam saindo de cena. A evolução tecnológica, aliás, é a principal responsável pelas mudanças no mercado de trabalho. E nos últimos anos, isso tem ficado mais evidente. Por causa dessa evolução, há também a necessidade de uma reinvenção profissional e de se adaptar às mudanças para acompanhar as novas tendências no mercado de trabalho. Mas afinal, quais os principais meios para se reinventar e buscar uma maior qualificação? Quais as principais profissões que estão surgindo? E o que esperar do mercado de trabalho no futuro? Vamos falar sobre tudo isso e mais agora no Bendita Hora. Minha gente, tá aí. Agora o novo, vamos dar sequência sobre o assunto trabalho, né? Eu estava até falando aqui com o nosso querido teólogo Luciano, que há uns 15 anos atrás, eu ouvi falar que muitas pessoas iam trabalhar diretamente nas suas casas, outros iam trabalhar no shopping, nos lugares de café, e eu ficava, meu Deus, será que isso vai ser possível? Porque trabalhador para mim, na minha época, quando eu era menino, era você sair de casa, era o trabalho manual, aquela coisa toda. Só que os tempos mudaram. E hoje nós estamos num ciclo diferente da vida, da cultura. E temos novas profissões e outras que ainda certamente vão nascer. Para falar um pouquinho sobre esse assunto agora, eu tenho a alegria de ter aqui uma super professora, Samantha Mazero, é isso? Mazero, muito boa tarde. É professora olha, eu vou tentar soletrar aqui, ó. Pela FIA Business School. Oh, que chique, hein? Minha querida professora Samantha, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Bendita Hora. Samantha, você é professora, você é uma que trabalha com essa parte de gestão, essa coisa toda de observar esse comportamento hoje do progresso, dos novos trabalhos. O homem ele tem que estar sempre preparado para as inovações do mundo. Eu vejo meus sobrinhos hoje, que são pequenos, mas eles têm uma facilidade de lidar com a informática, né? Tem um outro que já está se formando em, eu não sei o nome certo, mas robótica. Porque hoje tudo é a tecnologia, a parte da robotização. Sim. E nós estamos num mundo bem mais evoluído do que 30, 40 anos atrás, que a gente ainda via nossos pais trabalhando com mecânica, com tapeçaria, trabalhos manuais. Sim. Hoje é uma questão mais computadorizada, mais pensante. Muitas vezes você não precisa sair direto de casa, né? Exato. Então, querida, existem profissões que irão sumir por causa disso, Samantinha? Provavelmente, padre. Na verdade, mais do que sumir, o que a gente costuma dizer nos estudos que a gente faz é que elas vão se transformar. A gente já ouviu há alguns anos algumas colocações a respeito de que, com o tempo, por exemplo, o advogado poderia ser trocado por algumas análises de informação e de dado que poderiam ser muito mais corretas nas avaliações sem esse desvio do ser humano. Mas isso não é exatamente uma verdade. Existem alguns julgamentos, algumas análises e algumas críticas que ela é inerente ao ser humano. Então, o que a gente coloca hoje como especialistas nessa área não é que elas vão deixar de existir, mas elas vão se transformar. Por exemplo, as engenharias. As engenharias, como o senhor mencionou, mecânica, mais manual. Ela existe e vai existir durante muito tempo. Só que ela vai ser transformada pela tecnologia. É que nem o amor de um homem com uma mulher. No namoro, ele tem um estilo de viver esse romance. Depois que casa, com o passar dos anos, esse amor vai sendo transformado, né? Aquela questão da paixão, ela vai se diminuindo um pouco e vai tendo outros compromissos a dois. Então, na questão dos ramos profissionais, pela nossa querida Samantinha, ela está dizendo, vai se transformando também, né? O molde, às vezes, da mesma tipo de profissão, só que nós vamos ter que nos adequar a novos meios, né? As formas como a gente vai exercê-las. Eu acho que esse é o grande ponto quando a gente pensa em profissões do futuro. Junto disso, a gente precisa pensar como a gente vai exercê-las. Bacana. Você sabe o que um gestor ambiental faz e por que essa profissão é considerada uma profissão do futuro? Vem cá que a gente te explica. O gestor ambiental é a ponte entre o meio ambiente, empresas
e a sociedade. Ele implementa projetos de recuperação e preservação, gerencia o uso de recursos, avalia impactos e presta consultorias a indústrias que procuram diminuir o seu impacto negativo sobre a natureza. O profissional também pode atuar em propriedades rurais, institutos de pesquisa, ONGs e órgãos públicos. Uma pesquisa realizada pela ADP, uma empresa internacional de RH, apontou que a área ambiental é uma das mais relevantes e com mais chances de crescimento nos próximos anos, não só pela crescente preocupação com a sustentabilidade, mas pela necessidade do uso racional dos recursos naturais, que vem se esgotando com o passar do tempo. Preservar a mãe natureza é essencial para o futuro do planeta e também uma ótima opção profissional. Aí, gente, tá vendo que bacana sobre o papel do que é um gestor, tá? Olha só, a gente viu, professora, vou chamar professora Samantha? Samantha. Sim, claro. Samantha, nós vimos durante muito tempo, décadas sem fim quase, uma agressão muito grande, as pessoas querendo que o progresso acontecesse, e aconteceu, só que em meio às suas palpadelas, agredindo o meio ambiente, muitas pessoas perdendo a sua saúde facilmente, muitas pessoas novinhas, a escravidão, porque precisava alguém gerenciar o todo, não só a ambição que a pessoa tem de fazer alguma coisa. E esse trabalho que inclusive você faz, queria que vocês falassem agora, sem o VT, por que ele está sendo hoje a profissão do futuro? Porque realmente é este administrador de tudo, vai administrando um pouquinho de cada área para poder dar um progresso melhor, tanto para quem quer trabalhar, para aquele que vai receber, para aquilo que é extraído, para aquele que fornece, para o meio ambiente, tudo isso. Conta um pouquinho. Sabe que nas nossas pesquisas, quando a gente começa a fazer nas áreas de especialidade, inclusive a ADP é uma organização que trabalha muito com a gente nas pesquisas na universidade, a gente procura entender quais são os caminhos que vão seguir em relação às profissões. E sem dúvida nenhuma, essa gestão, esse ecossistema que vai ser trabalhado para a sustentabilidade, ela é de um futuro muito próximo, porque ela é necessária. Então, questões como entender de forma mais ampla toda a administração de um negócio, vamos trazer, por exemplo, na parte de alimentação, que é um dos tripés mais importantes que a gente tem de segmentos. A gente tem tecnologia propriamente dita e com finalizações em tecnologia propriamente dito, como cibersegurança, como os pagamentos que a gente faz hoje, essa parte que nos traz confortos tecnológicos, a parte de alimentação com uma população crescente e se desenvolvendo cada vez mais e precisando se alimentar de forma adequada. E a questão ambiental, justamente em relação a esse equilíbrio que a gente precisa retomar. Sim. Né? Nesse sentido, o administrador ele vai passar por todas essas áreas, a tecnologia vai ser de extrema importância para que ele possa fazer a junção de todas as áreas. Que bacana, tá vendo, gente? Isso aí é um assunto super desenvolvido. Mas você sabe que eu me preocupo muito também, Samantinha, e eu quero depois a sua dica. Sim. Com o avanço, com a tecnologia, com a evolução, e esse trabalho de gestão sobre tudo isso, como que fica também, mas você não precisa responder agora, como é que fica também essas pessoas que tiveram outras profissões? Por exemplo, uma vez eu fui, na época de faculdade, fui visitar a Skin Cariol, por dentro, e o professor foi nos levar de propósito, para falar assim, venha ver, essa fábrica aqui era para ter não sei quantas mil pessoas para gerar quantos tipos de bebida. Aí todo mundo falava, tem que ter não sei quantas mil aqui dentro. Quando nós entramos dentro de um local enorme, você tinha que entrar com um carrinho para te levar, tinha quase 1 quilômetro de extensão. E a gente viu, no meio de tudo aquilo, acho que tinha 20 pessoas trabalhando apenas. O resto era tudo uma robótica, em grande produção. E a grande pergunta é essa, o que fazer com a mão de obra em excesso nos tempos atuais? Mas daqui a pouquinho eu quero saber a sua opinião. Temos mais um VTzinho, viu, Samantinha? Não tem não? Não? Vamos continuar? Então vamos aproveitar aqui o embalo. Diante de toda essa tecnologia, os avanços, a tecnologia, a robótica, o meio... E como é que fica para o trabalhador porque a gente tem tanta gente no mundo que precisa trabalhar
e como inseri-las no mercado de trabalho, sendo que parece que não tem vaga para todo mundo. Exato, mas isso é uma verdade e sem querer alarmar ninguém, é um ponto que a gente precisa começar a entender socialmente como transformar as habilidades que as pessoas têm. Existe um termo que foi cunhado em inglês que é o lifelong learning, ou seja, a gente pode entender aqui como um aprendiz eterno. Isso é o que nós, como indivíduos, vamos precisar nos desenvolver. Se ontem você trabalhava na parte mecânica, por exemplo, mas você tem outras aptidões gerenciais que podem ser desenvolvidas, você pode usar essa sua formação prévia para começar a desenhar peças, porque você tem o conhecimento mecânico, porque você tem essa experiência, e estudar outras coisas a partir dessas habilidades para essas profissões que vêm surgindo. Então, isso não tem idade. Não tem idade, esse é o ponto. A gente precisa quebrar este preconceito de acreditar que só os jovens podem se recolocar no mercado de trabalho. Isso não é uma verdade. Isso é tão importante que você está falando que na semana passada nós falávamos exatamente sobre isso. Que o mundo precisa começar a se readequar para quebrar esse paradigma de que o mundo é só para os jovens. Não, as pessoas que têm mais idade, elas precisam se autoconhecer e refazer várias aptidões na sua vida. Sem dúvida. Como se reeducar para uma nova tecnologia daquilo que eles faziam antigamente. Exato. Não é? Bola. Gostou do cafezinho que o padre preparou? Excelente, padre. Gostoso, né? Muito bom. E não fui eu que fiz, não. A produção que faz. Aí se tiver algum problema, não fui eu que fiz, não. Não, tá ótimo. Gostosinho, né? Muito bom. Muito bem. Temos um VTzinho agora. Pode rolar aquele VT? Tá pronto? Não? É? Ó, parece que nós temos um VTzinho. Vamos lá trazer mais informação. Veja aí. Como me preparar para novas profissões em um mundo tão competitivo e muitas vezes até cruel? E aí, Samantha, tá vendo? O que não falta no nosso meio, né, Samantha? Não. É uma competitividade muito grande, a questão também da idade, esse competir com os mais novos. Eu já passei dos 40. Como que a gente pode fazer com que esse novo sistema seja possível todos nós vivermos, Samantinha? É um grande desafio essa pergunta até para os maiores especialistas, mas o grande ponto é que, justamente com essa redistribuição de necessidade de conhecimento, algumas pessoas mais experientes e desenvolvendo também as suas novas competências, elas tendem a ter um espaço que um jovem, por exemplo, no começo de carreira, não teria condições ainda de desenvolver. Como que a gente poderia exemplificar isso? Com análises mais críticas, usando o seu conhecimento técnico e aprendido nas escolas, nas universidades, aliado à experiência. Então, esse é um ponto em que as pessoas mais experientes ganham bastante destaque, né? Desde que elas tenham aquela abertura para aprender essas novas capacidades. Estamos observando um pouquinho isso também, né, Samantha? Sem dúvida, padre. Em algumas empresas, a gente está vendo pessoas com uma certa idade trabalhando no interno lá também. Exatamente. Porque eu creio que é exatamente isso que você está colocando. As empresas estão verificando, assim, a fidelidade que os mais velhos têm sobre o horário, o compromisso que têm, a experiência, Sem não é? O dúvida. conhecimento daquilo. Então, isso parece que está sendo revisto com muito carinho pelos grandes senhores, né, dos empresários, valorizando as pessoas de uma certa idade também. Sem dúvida. E, por outro lado, essas pessoas mais velhas, elas também têm a oportunidade de orientar. É o que a gente chama da mentoria, de desenvolver os mais jovens, para que possam desenvolver a sua carreira de uma forma mais fluida, errando menos. A gente pode fazer isso com o aprendizado com essas pessoas mais experientes. Então, é uma troca que é muito saudável nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante, que a gente precisa reforçar para todo mundo em casa, é essa abertura, essa predisposição a aprender, a acreditar que todo mundo tem condições de aprender, não importa a idade, e estar aberto a exercer novas profissões e novas atividades. Que legal. Ó, Samantha, você sabe que o nosso horário ele é tão curtinho, né? É verdade. Eu queria você um horário inteiro aqui no meu programa, porque você fala muito bem e você é uma gestora aí de trabalhos e a gente tem muita curiosidade. Vamos combinar? Vamos de sim. você voltar aqui no meu programa? Você Com volta? certeza. Claro, padre, vai ser De verdade mesmo? Vai ser ótimo. Então é o seguinte, eu amei aqui a Samantha, nós estávamos só esquentando aqui as turbinas para que numa próxima vez você tenha a Samantinha junto com o Padre Marcos aqui, que não tem para ninguém. Samantha,
Obrigada, Quero você padre. ajudando muito esse povo aí a se recolocar no mercado, hein? Exato. Pode contar De comigo. todas as idades. Todos. bom? Obrigada, Foi um padre. prazer conhecê-la, viu? Prazer foi meu. Samantinha é maravilhosa, hein, gente? Ó, eu te espero hoje no último dia do Cerco de Jericó, o último de clamor, porque ainda tem o 8º, 7º dia do Cerco de Jericó hoje lá comigo, às 8 horas, hein? E que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo juntos. Foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, que aquele garoto que ia mudar o mundo, agora frequenta as festas do Grand Monde. Seus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Prazer, agora é risco de vida. O meu sex and drugs